Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos trazendo aqui um vídeo áudio para você, esse é o 5º vídeo áudio, e ali no meu canal, Nonato Batista, Cristo Vive, você vai ver os 4 vídeos que eu já tenho lançado no meu canal e agora eu estou lançando o 5º vídeo com o tema Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse é o primeiro mandamento, do segundo mandamento. Os 10 mandamentos são divididos em 2. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos diz respeito ao amor a Deus. O segundo mandamento diz respeito ao amor ao próximo. E isso está dividido nos 2 mandamentos. Os 10 quesitos dos 10 mandamentos trazem uma divisão de 2 grandes mandamentos. E esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento, faz parte do amor ao próximo. Como você já sabe, quem é o meu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? Eu sei quem é o meu próximo porque Jesus me ensinou. O meu próximo é aquele que deu a vida por mim. O meu próximo é aquele que mais me ajudou nos momentos das minhas dificuldades. E quando eu nasci, quem foi meu próximo aí? Foi meu pai e foi a minha mãe. Os meus pais foram os meus primeiros próximos a me ajudar nos momentos da minha incapacidade, até me tornar adulto, graças a Deus. E nós vemos aí, hoje, nos dias de hoje, uma dificuldade muito grande, uma complicação muito grande. Hoje nós vemos uma luta nas famílias, filhos contra pais, pais contra filhos, porque esses princípios da palavra de Deus, eles não estão no coração do homem. Daí acontece dos conflitos surgirem e as famílias ficarem completamente dilaceradas. Mas hoje queremos ajudar a você, através da Bíblia Sagrada, a trazer uma inspiração de fé para você. Você acredita que os 10 mandamentos têm inspiração no Novo Testamento? Se você crer em Jesus, você precisa aceitar a inspiração dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foram a base do ensinamento do Senhor Jesus. Você sabia disso? Os 10 mandamentos são a base do ensinamento do Senhor Jesus no Novo Testamento. Se não fosse, Jesus não teria assunto, não teria argumentação, Jesus não saberia o que dizer, porque os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, melhor dizendo, são mandamentos eternos. Ninguém pode revogar, ninguém pode mudar ou anular. São mandamentos eternos. E Jesus fez a questão de preservar esses mandamentos, passar para os seus discípulos a sua igreja verdadeira, a igreja santa, e trazer para o mundo. E hoje nós ouvimos aí, estamos ouvindo aqui a palavra de Deus e ela tem grande assunto para a sua vida. Queridos, nós vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 13, tá bom? Verso 1 ao verso 13, em Marcos, no Evangelho de Marcos. Você vai abrir a sua Bíblia aí e você vai buscar comigo estas informações bíblicas. Será que os 10 mandamentos eles têm inspiração no Novo Testamento? A palavra de Deus em Timóteo, através do apóstolo Paulo, falando para aquele jovem Timóteo, diz: toda escritura tem inspiração por Deus, é inspirada por Deus, e ela é útil para ensino, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus não é para aquela pessoa que não quer ser homem de Deus, não quer ser uma pessoa de Deus, então não serve, mas para aquela pessoa que quer uma vida com Deus, uma pessoa séria, é uma pessoa que reconhece a Deus e quer guardar os seus mandamentos pela fé, pela justificação de seus pecados em Jesus, então essa pessoa vai ser bem-sucedida no que ela realizar. Vamos ler em Marcos, no capítulo 7. Está dizendo assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam, dos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus
E todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu o Senhor Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando, preste atenção nessa aqui, o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você entendeu? Você ouviu essa palavra? Então observa que o próprio Jesus estava quebrando a tradição dos fariseus, os cuidados dos homens, como ter cuidado com as coisas materiais, com as coisas sagradas dos homens. E Jesus disse assim: vocês negligenciam o mandamento de Deus para guardar a tradição de vocês. Hoje está acontecendo isso, meu amigo. E em vão fazem cultos, fazem adorações, fazem louvores, fazem jejum, fazem tantas coisas em vão. Por quê? Negligenciam guardar os mandamentos de Deus, simplesmente para viver numa doutrina que são doutrinas e preceitos de homens. E aqui você está vendo claramente o Senhor Jesus dizendo no verso 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradições, a sua própria tradição. Nós vamos ler só até o versículo 10. Você está entendendo? Então os homens da religião de hoje, cristã até falo, rejeitam o mandamento de Deus para guardar as tradições deles, para que eles possam viver deliberadamente nos seus prazeres religiosos, que satisfazem somente a carne e não a Deus, e não satisfaz a Deus. Você está entendendo? E hoje os jovens passam tempo nas igrejas, daqui a pouco está fora. Está na igreja, daqui a pouco está fora. E igreja que não guarda os mandamentos de Deus. Porque no dia que um jovem aprender a ter temor a Deus e guardar os seus mandamentos pela fé em Jesus, aprender a verdade, nunca mais esse jovem ele se torna a mesma pessoa, porque Deus faz uma mudança nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que Jesus defende o preceito de Deus, os mandamentos de Deus. Agora nós vamos lá para Efésios, no capítulo 6. Será que Paulo mantinha a observância dos mandamentos? Eu estou folheando aqui a minha Bíblia para chegar lá em Efésios, na carta de Efésios, quando Paulo fala para os efesianos, uma igreja muito grande. Os efesianos eram uma igreja muito grande. E nós vamos ler aqui o capítulo 6 de Efésios, verso 1 até o verso 4, que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que coisa maravilhosa! Paulo está trazendo aqui o ensino dos mandamentos de Deus para a igreja de Éfeso, e era uma igreja entre os gentios, não era uma igreja entre os judeus, era uma igreja entre os gentios. E aqui nós vemos Paulo fundamentando os mandamentos de Deus entre esse povo, para que esse povo observe os mandamentos. Ora, você acha que
não tinha base nos ensinamentos de Paulo os 10 mandamentos? Ou os 10 mandamentos não eram fundamentados no ensino de Paulo também? Claro que sim. Paulo foi um dos grandes pregadores da palavra de Deus na sua época e trouxe o evangelho do Senhor Jesus baseado nos 10 mandamentos para um povo gentil, um povo que não conhecia a Deus e nem a Jesus Cristo. E Paulo trouxe esse ensinamento de maneira que fundamentava esses costumes de Deus, os ensinos de Deus passam a ser costumeiros na vida de um homem cristão. Então esses ensinos passaram a ser fundamentados na igreja entre os gentios. Houve época, se você ler, você vai ver entre esse povo aqui, os efesianos, os romanos que ali residiam, ficaram revoltados contra Paulo, porque traziam costumes dos judeus para os gentios, e eles apedrejaram Paulo naquele dia, fizeram maldades contra o apóstolo naquele dia, queriam destruí-lo, queriam matá-los, Nós vemos aí que Paulo teve lutas ali para poder fundamentar Cristo Jesus no coração dos homens dentro dos mandamentos de Deus. Gente, os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Eu vou ler para você na carta, estou folheando aqui a minha Bíblia de novo, não está aqui no esboço que eu fiz, mas em 1 João, no capítulo 5, nós vamos fazer aqui uma leitura, e é uma leitura bem interessante em relação como é que você pode vencer este mundo de pecado, como você pode vencer esse mundo de pecado, Está dizendo aqui, olha, está em 1 João, no capítulo 5, e o verso 1 até o verso 5. Vamos ler. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E você que atenta a observar os mandamentos de Deus e observa que o respeito a seu pai e a sua mãe está dentro do mandamento e que você tem a promessa de ter longa vida sobre a terra, prosperidade, saúde, aqui também, olha só, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, porque você precisa atentar para a observância dos mandamentos e crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Filho mais obediente que Deus teve. Sendo que você, que também nasceu de Deus, como Jesus nasceu de Deus, passa a ser filho de Deus e precisa imitar Jesus na obediência dos mandamentos. Quer ver? Ele continua dizendo: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, toda pessoa que crê que Jesus é nascido de Deus. E quem foi que gerou a Deus? Quem foi que gerou Jesus? Foi Deus. E se você ama a Deus que gerou Jesus, você também vai amar toda pessoa que nasceu de Deus também. Você vai entender que não só Jesus nasceu de Deus, mas que toda pessoa que nasceu de Deus, também você vai aprender a amar. E amar é mandamento de Deus. Como ele diz aqui, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, ou seja, pesados. Os mandamentos de Deus não são penosos, o que quer dizer pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Meu amigo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o primeiro Filho de Deus a vencer o mundo guardando os seus mandamentos. Deus quer que você seja também um dos filhos de Deus que vai guardar os seus mandamentos e vai sair ileso, vitorioso, no nome de Jesus. Então nós vemos aqui o quanto Jesus guardou os mandamentos do Novo Testamento, os apóstolos guardaram os mandamentos do Novo Testamento e você também precisa guardar esses mandamentos no Novo Testamento, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, que você seja uma pessoa que possa olhar para esta mensagem
e ter grandes revelações de Deus, porque Deus te ama, Deus ama você e Ele quer te salvar. Brevemente Ele vai enviar Jesus para vir buscar o seu povo nesta terra. Jesus voltará e você precisa estar preparado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.